Salve, galera do De Olho no Jogo, estamos de volta e dessa vez para tratar de um assunto muito interessante. A gente tem falado sobre muita coisa aqui no futebol e nesse momento de explosão dos dados, o De Olho no Jogo não poderia deixar o seu olhar de fora do Futebol Analytics. E esse é o nosso tema de hoje e a gente vai falar sobre tudo, né? A ideia é conversar sobre diversos temas que envolvem o futebol analytics, como é o andamento da indústria, qual é o olhar do futebol, qual é o olhar dos analistas tradicionais para essa ciência de dados e o que ela pode entregar. Quais são as vantagens de trabalhar com futebol analytics? E outra, é possível hoje trabalhar sem Big Data, sem a capacidade de interpretação desses dados, que é o mais importante, e por isso que hoje aqui no canal De Olho no Jogo, eu estou com o André Ribas, nosso parceiro de canal, e com o Felipe Fernandes. O Felipe Fernandes tem um currículo vasto aqui e precisa de um tempo de apresentação dele. Ele é sócio do Astafut, que é uma startup, né, que cuida e que fala sobre dados no futebol. É um trabalho muito bacana porque tem democratizado o conhecimento. E essa é uma das ideias aqui do canal. O Felipe ele tem graduação sanduíche em engenharia de computação pela Universidade de Liverpool. Estou tentando dar uma resumida aqui para a galera entender. E graduação sanduíche, para quem nunca ouviu falar, não tem nada a ver, obviamente, com o cardápio, digamos assim. É uma graduação feita aqui no Brasil e num país estrangeiro, no caso do Felipe foi feito lá na Inglaterra, na cidade de Liverpool, e ele também é mestre em aprendizado de máquinas aplicadas à produção de jogos de futebol pelo Cefet. E aí, aplicado à predição, e esse termo eu não posso errar porque é fundamental para aquilo que a gente vai conversar, porque muitas métricas aqui, muitas estatísticas, ou melhor, muitas métricas que a gente vai conversar ao longo desse nosso bate-papo, são métricas que não são exatamente estatísticas, né? Estatísticas é aquilo que já aconteceu. Quando a gente está falando de métricas de predição, é você tentar elaborar fórmulas para entender o que vai acontecer. E eu acho que o mundo do futebol vive atrás disso, né? Atrás de um cara que vai resolver os seus problemas, atrás de um técnico que resolve os seus problemas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu confesso que o assunto me encanta demais. É um assunto novo para a maioria das pessoas, mas não para Felipe Fernandes, que é especialista e por isso que está aqui no nosso canal. Tá tudo bem com você, Felipe? Olá, tudo bem? É um prazer aqui estar no De Olho no Jogo, uma iniciativa muito interessante para a comunidade de futebol como um todo, onde a gente leva a discussão para um nível maior, né? Discussão para o que importa dentro do futebol e não sobre aqueles famosos clichês que a gente já está acostumado a ouvir por aí. Então é um prazer estar aqui para a gente discutir sobre futebol, falar um pouquinho e aprender com vocês também, né? A gente sempre tem coisa para aprender e vamos fomentar essa discussão sobre o analytics aí no futebol. Sem dúvida. Essa nossa ideia de conversa com o Felipe surgiu de uma conversa minha com o André, né? E a gente falando sobre o XG, sobre a expectativa de gols, que é um tema que obviamente vai passar pela conversa de hoje no canal. E aquilo nos trouxe muitas provocações, né? Afinal, como funciona isso? Qual é a prática desse tipo de métrica para o futebol, para a indústria, para o dia a dia, para quem faz segmento no mercado, para o scouting, e por isso que a gente resolveu conversar sobre isso. Beleza, André? Tudo tranquilo com você? Fala, Guilherme, Felipe, uma honra tê-lo no canal. Hoje eu tô aqui para aprender bastante, né? O XG é uma coisa que levanta várias dúvidas, né? A estatística no futebol é um assunto que aqui no Brasil ainda está caminhando lentamente, então acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Nos últimos tempos eu vim lendo bastante sobre esses números, expectativas de gols, então tenho muitas dúvidas para tirar com o Felipe, nada melhor com alguém que está no meio para contextualizar para a gente aqui. Ô Felipe, vamos tentar colocar todo mundo na mesma página, tá? Todo mundo situado no assunto, que isso é muito importante, né, para a nossa audiência e para quem está acompanhando o canal.
Se você pudesse definir de uma maneira rápida assim, o que é o futebol analytics, como ele entra no futebol de uma maneira geral, por favor, Felipe. Bom, o que é o Football Analytics, né? Ou seja, a gente utiliza informação do que aconteceu no jogo, utilizando o computador para processar esse tipo de informação. Então, beleza. De uma forma mais fácil para ser entendida, hoje em dia, qual que é o processo dentro do futebol? É um processo mais empírico ou científico, do ponto de vista fisiológico, físico, onde tem a pessoa que ele precisa de um observador para estar ali, vendo a coisa que estão acontecendo, anotando, enfim. O Analytics, ele vai ter o quê? Vai pegar o dado e vai tentar extrair informação relevante daquele dado. E daí, auxiliar a decisão das pessoas que são responsáveis por tomar a decisão. Então, basicamente, o Football Analytics, ele entra para ajudar os tomadores de decisão a tomar uma decisão que seja muito mais embasada, muito mais correta. Isso vai desde gestores até jogadores, tá? Então, podemos ir desde um atleta, especificamente, como um lateral que precisa, tem uma dúvida sobre qual que é a melhor forma de cruzar, né? Como que ele pode diminuir o risco de um cruzamento, né? Ou pode passar até para o departamento de scout, onde ele precisa achar algum atleta que vai cumprir determinada função que foi requisitada pelo departamento de comissão técnica, né? E também pode ser para a questão de gestão, para o pessoal de fisiologia, onde que ele pode receber aquela informação do GPS dos atletas que percorreram durante o jogo, e com aquilo tentar estimar a fadiga muscular dos atletas, quando aquele atleta vai estar mais... vai poder ser submetido a uma nova carga de treinamento, né? Então, é um processo como um todo, o Analytics dentro do futebol. Mas falando um pouco especificamente sobre o jogo, a gente, hoje no estado da arte, a gente está tentando descobrir métricas que mais contribuem para o entendimento do jogo, né? O futebol, ele é um esporte muito particular, né? É um esporte de disputa de território, onde, no fim, aquele que consegue colocar a bola dentro do gol faz um ponto, né? Acho que isso é bem fácil de entendimento. Mas é muito difícil a gente extrair estatísticas, né, métricas quantitativas que nos digam fielmente o que aconteceu na partida. Acho que é muito comum a gente ver, por exemplo, chutes no gol, né, passes certos, quantidade de posse de bola. Isso são métricas quantitativas, elas medem simplesmente a ocorrência, né, quantos passes certos, quantos passes errados, quantas finalizações, quantos cruzamentos. Mas isso, infelizmente, limita o entendimento do jogo no olhar sobre estatístico, né? Matematicamente falando, ele limita ali o entendimento. Então, o novo passo hoje, né, que a gente já está um pouco avançado também, é a questão da métrica qualitativa, ou seja, a gente começa a colocar um pouco mais de qualidade em cima dessa métrica, não simplesmente quantidade. Então, é muito mais importante para um gestor, por exemplo, né, um diretor de futebol saber a qualidade das chances que o time está criando e cedendo, do que simplesmente quantos chutes em média por gol aquele time faz ou toma, entendeu? Porque muitas das vezes, dando um exemplo que vai ser fácil de entendimento, o Atlético de Madrid, ele prioriza o adversário realizar chutes de posições que não são muito boas para serem realizados os gols. Então, pode ser que faz parte do modelo de jogo aquilo, e aí pode ter um número alto de chutes, por exemplo, 15 chutes, em uma média de 15 chutes por jogo, só que as localizações daqueles chutes não são boas, né? A expectativa de gol daqueles chutes não são boas. Então esse novo mundo, né, essa nova era de métricas qualitativas, nos diz muito mais sobre o que aconteceu na partida, e aí a gente consegue tomar uma decisão muito mais embasada. Eu acho que o Analytics, ele vem para isso, para ajudar o entendimento do jogo e a tomar a decisão muito mais embasada. Antes até de passar para o André, uma questão que eu acho que é fundamental para esse início de conversa mesmo, Felipe. O cientista de dados, vamos classificar dessa maneira, precisa entender de futebol? É uma boa pergunta, né? Eu particularmente penso que sim, né? Acho que o cientista de dado que simplesmente pega o dado e tenta criar modelos em cima, ele é bem limitado. Eu acho que independente do objeto de estudo, pode ser, por exemplo, se a gente quer saber se vai chover amanhã ou se a gente está querendo estudar o futebol. Para a gente conseguir entender a relação
entre as variáveis, né, quais variáveis que podem ou não fazer sentido, quais variáveis que podem juntas criar novas métricas. Eu acho que é fundamental o criador de modelos entender do objeto de estudo. Eu, pelo menos, penso assim, sabe? Se ele não entender 100%, ele está muito bem assessorado de pessoas que são especialistas daquela área. Obviamente, é muito complicado, né, a pessoa querer se entender de tudo, mas a partir do momento que a gente trata do objeto nosso aqui hoje, que é o futebol, a gente precisa, sim, o cientista de dados precisa, sim, ser especialista, né? Então ele precisa também entender de futebol, entender de tática, entender o processo de análise de desempenho, entender um pouco de fisiologia. Então ele precisa entender um pouco de todos os setores para que ele consiga fazer modelos que sejam úteis, entender tanto o que está entrando e principalmente saber analisar se a resposta que o modelo está dando, ela faz sentido, né? Porque muitas vezes você pode trazer para um mundo matemático, para ficar mais fácil. Você tem uma equação de 2x mais 3 igual a 7. E o que o 7 significa, entendeu? Então a gente precisa também entender o que aquele valor significa, né? Então por isso que eu acho que o cientista de dados, principalmente no futebol, né? Principalmente no futebol, ele precisa entender minimamente ali de futebol para que ele consiga manter o nível do debate, consiga criar métricas, criar modelos que façam sentido ali dentro do contexto todo. Esse é um assunto, André e Felipe, que obviamente ele vem carregado de muito preconceito, não só da torcida, porque o preconceito, a resistência, ela existe no próprio futebol ainda. Então, quero deixar claro até para quem está acompanhando o canal, o vídeo até esse momento, que independente de você gostar, ser a favor ou não, principalmente você, torcedor, saiba que isso que a gente está conversando hoje vai fazer diferença para o seu clube, se ele for organizado, se ele tiver estrutura, para ele contratar ou não um centroavante, para ele decidir ou não o futuro de um técnico. E para não deixar dúvidas sobre isso, e para passar a bola para o André, mas vocês estão falando de clubes aleatórios, sei lá, é só no esporte americano. O Liverpool, campeão inglês, campeão da Champions League, é um clube que baseia o seu trabalho muito em futebol analytics. Então, eu acho que só isso já deixa uma mensagem importante para você saber da necessidade. Pode gostar ou não, mas é necessário. Vai, André. É tendência, né, Guilherme? Agora com o passar dos anos. Felipe, falando um pouquinho do trabalho que vocês fazem na Asta, qual que é o primeiro passo para você começar a criar essas métricas, identificar a informação que você quer passar, como que foi esse processo e qual que é esse primeiro passo que você tem que dar para você conseguir alcançar teu objetivo? Primeiro passo é você ter uma fornecedora de dados, né? Porque a coleta manual disso é muito custosa, fisicamente dizendo, né? Você precisa conseguir ter muitas pessoas para coletar dados, enfim, isso é um processo bem custoso, bem trabalhoso. Eu sei que alguns clubes hoje em dia, eles fazem essa coleta interna, né? Eles conseguem fazer esse tipo de situação, mas é um processo interno, que a gente não faz na Astafut. A gente tem um provedor de dados, onde a gente recebe todas as informações que aconteceram na partida, né? Então a gente tem todos os eventos que aconteceram na partida, e aí, eventos em relação da bola, né, para deixar claro. Então, por exemplo, ocorreu um passe do jogador A na posição XY, que foi para a posição XY, né, também. E aí a gente consegue, temos todas essas relações, né, do que aconteceu durante a partida, e aí, através do processamento, né, o trabalho do cientista de dados, a gente consegue extrair informação de todos os eventos que aconteceram na partida. Eu acho que a gente já pode avançar, André e Felipe, para as métricas, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E vamos para a mais famosa delas, que é o XG. E vamos padronizar, chamar assim, né? Porque tudo bem, XG acho que não precisa. XG tá beleza, né? Tá beleza, tá tranquilo. XG tá tudo certo. Estamos em casa com o XG. Vamos classificar dessa forma, e a gente está falando de expectativas de gols. E de novo, Felipe, vamos para aquela missão de colocar todo mundo na mesma página. O que é expectativa de gols? O que é o tal do XG? Bom, o XG, ele é uma métrica qualitativa, né? Ou seja, ele mede a qualidade de uma chance criada. Ou seja,
dado um chute, esse modelo ele diz para a gente a probabilidade de uma forma geral, ou seja, dado um jogador mediano, né, a probabilidade daquele chute ser convertido em gol. Então, basicamente é isso. Dado um chute de uma posição específica no campo, de uma origem, né, se teve um passe ou não, se veio de uma jogada de escanteio ou não, se foi um cruzamento anteriormente ou não, se foi uma cabeçada, se foi de pé direito, pé esquerdo, enfim. Dado várias variáveis aí que são de entrada desse modelo, ele diz para a gente uma probabilidade desse chute ser convertido em gol. Então, isso, de forma simples, é isso. Esse é o XG. É quão próximo aquele chute foi de ser um gol. Então, é uma variável que vai de 0 a 1, né? E aí essa é a probabilidade que dá para a gente. Então, falando um pouquinho já da questão do número, né? Um pênalti, né? Ele é 0,75 de XG, ou seja, um pênalti ele tem ali 75% de chance de conversão. A gente não pode esperar que seja criado chances muito altas, né? Eu quero que o time crie chances só de 80%, 85%. São chances aí muito raras de acontecer, tá? Então, uma chance aí, por exemplo, de 25% é uma chance aí muito boa já, que um atleta mediano consegue fazer um gol em 4 vezes, né? Então, acho que é bem isso, assim, é bem de simples e direto. É quão próximo, né? Um chute de virar gol. Perfeito. André, vai lá. Falando um pouquinho mais, dando um passo à frente nisso, o XG também tem uma importância individual do atleta, para você saber se ele atingiu aquela expectativa, mas também a coletiva. Queria que você falasse um pouquinho disso, da projeção, né, que você pode fazer com essa métrica, e na Astafut, quais características que vocês usam para identificar isso? Porque cada plataforma tem a sua, né? Exatamente. Vamos por partes, né? No Astafut, o nosso modelo, ele leva em consideração a origem do chute, né? A localização do chute, se foi de perna direita, perna esquerda, se foi uma cabeçada, se o passe, né? Se teve passe ou não, e se esse passe ele veio de escanteio, se foi de uma falta cruzada na área, se foi de cruzamento, se foi de uma jogada construída normal, né? Bola que a gente chama de open play, né? Ou seja, uma jogada construída mesmo, onde o time envolve o adversário com toques, etc. E se foi de contra-ataque. Então, basicamente, isso são as nossas variáveis. Se a gente pudesse, a gente gostaria de ter também, por exemplo, posição do goleiro, posição dos adversários, mas isso é uma limitação do nosso fornecedor de dados, né? Então a gente ainda não tem esse tipo de informação. Falando então agora um pouco sobre a métrica tanto individual quanto coletiva, como você mesmo muito bem disse. A gente pode utilizar o XG para fazer análise de atletas especificamente, então basicamente atletas ofensivos, né? Que são atacantes, talvez pontas também, tá? E a gente faz muito uso dela de uma forma coletiva, ou seja, porque como o XG mede a qualidade da finalização, a gente consegue medir de forma direta a qualidade de criação de uma equipe e também a qualidade defensiva da equipe, né? Ou seja, uma equipe boa, ela vai ceder chances de baixo valor esperado para o seu adversário. E uma equipe boa, ela vai criar chances de alta probabilidade de conversão. Então a gente consegue medir isso, o quão bom ofensivamente é uma equipe e o quão ruim defensivamente uma equipe. Sim, sem precisar medir diretamente gols sofridos e gols feitos, né? Uhum. Aí a gente sai um pouco do resultado e vai um pouco para a causa. Eu até antes da gente passar para o individual aí, e desculpa te interromper, a gente não vai perder esse gancho, a gente vai voltar nessa questão. Mas é para tentar trazer um exemplo. E aí, por um caso prático, na Premier League, nesse final de semana, o Manchester City perdeu para o Southampton por 1-0. E se você for para o placar, vou chamar de placar, tá? Do XG, você tinha lá 0,6 de XG, de expectativa de gol para o Southampton, e 3,2 para o Manchester City. E esse jogo acabou 1-0 para o Southampton. Usa esse exemplo e para mostrar exatamente como funciona esse modelo, para a pessoa também não achar assim que tem o XG, mas isso não foi comprovado dentro de campo. O modelo também ajuda a explicar a aleatoriedade do jogo, né? do esporte, do futebol, que tem muito.
A gente consegue, por exemplo, ver uma sequência muito boa. Por exemplo, olha, nós estamos aí com uma equipe que está fazendo muitos gols além do esperado. Então, muito provavelmente, essa equipe vai voltar um pouco à média, né, que a gente chama de regressão à média. Então, o jogo do Manchester City, igual você citou, claramente são exceções que acontecem dentro do jogo, né? Porque senão o Manchester City ele ia ganhar basicamente todo o jogo, porque pelo que a gente tem registro, o Manchester City aí é uma das equipes que tem a maior média de gol esperado por partida do mundo, né? É um time que gera quase todo jogo ali acima de 2.5, 2.6, é um número altíssimo, altíssimo. Então, basicamente, o Manchester City cria aí, em média, né, 2.6 gols por jogo. Então, é um número muito elevado, né? Então, obviamente, ele não consegue ganhar todas as partidas. Então, acho que é isso que é legal de mostrar aqui. Que apesar do resultado, apesar de ter criado muitas chances, essas coisas acontecem. Que tem dia que, infelizmente, aí não é o dia da equipe, que é aquela que todo torcedor sabe muito bem o que é, né? Aquele dia que, para esse dia não foi o dia. E aí isso ajuda, né? Porque muitas vezes acontece de 4, 5 jogos seguidos, isso acontece, isso é normal, que a gente chama de variância, né? Existe uma variância negativa e também existe a positiva. Né? Então, quando a variância negativa acontece, a gente consegue ver, por exemplo, não, o time produziu. A questão é que a bola não entrou. E aí você consegue tratar isso de outras formas, né? E aí você passa esse relatório para o pessoal da comissão técnica e aí eles falam, beleza, o time produziu, por que a gente não está fazendo gol, etc. E aí já é outro estudo, já é outra etapa do processo. E Felipe, para você chegar em tudo isso, só para, acho que deixar claro para quem está nos acompanhando, você precisa de uma grande amostra, né? Não é só com um jogo, são vários jogos para você conseguir pegar essa métrica e dar um valor a ela. Para construir o modelo, né, a gente usou no Astafut, hoje em dia nós estamos com mais de 60 mil chutes, né, registrados. Então são muitos chutes, que é para o pessoal ter uma noção. Em média aí a gente tem 20 chutes por partida, tá? 21 por aí. Então são 60 mil chutes, são muitas partidas que a gente tem catalogado já para construir o modelo. O modelo, assim, a partir de 10 mil chutes, o modelo já consegue aprender de uma forma muito satisfatória. Então a gente tem uma capacidade de treinamento bem interessante já em relação ao modelo. Assim, a gente está bem satisfeito com o modelo, com a capacidade dele de predição, né? Obviamente, a gente tem que tomar um cuidado de que o modelo ele não é perfeito, né? Ele não vai dizer para a gente, olha, ele tem suas limitações, né? Ele tem todos os... Mas no longo prazo, que é isso que o Guilherme trouxe aí para a gente iniciar essa discussão, é que no longo prazo ele acerta muito, né? E eu acho que é isso que é importante. A gente não está preocupado em um jogo, que é uma das coisas que a gente vê muito na questão da análise, não só do analytics, mas de crônica, enfim. A gente gosta muito de exceções, a gente gosta muito de pegar um jogo específico, né? Então, mas o que conta no futebol, na verdade, é o longo prazo, né? A gente quer sempre estar criando muita chance, a gente sempre quer atletas que conseguem performar acima do gol esperado, a gente sempre quer atletas que conseguem criar boas chances, né? A gente sempre quer que o nosso time ceda poucas chances. Vai ter dia que o cara vai acertar um chute na gaveta, e infelizmente é assim que acontece. Vai ter dia que o time vai cometer erros, entendeu? Mas o importante é você estar ali sempre mantendo a média que é esperada. Bom, o James Tippett, ele escreveu para mim, eu acho que é a Bíblia sobre o XG, que é o The Expect Goals Philosophy. Fala sobre a filosofia da expectativa de gols. E eu considero ele, apesar de considerar uma Bíblia, eu considero ele até um radical na leitura do XG, porque ele vê o XG como uma forma quase única de dizer se o seu time jogou bem ou jogou mal. Você concorda com ele ou você acha que pelo menos é a métrica mais confiável para dizer se um time está jogando bem ou não? Bom, aí a gente já entra um pouco mais na discussão sobre futebol como um todo, né? Obviamente, o que é importante para o pessoal entender é que as chances criadas, elas devem sobrepor as chances cedidas. Eu acho que isso tem que ser a base, sabe? Se você, por todo jogo, cria ali um gol esperado, mas cede 0.2, 0.3, é melhor do que você ceder 1.2 e criar
1.7 em média, entendeu? Porque a diferença do gol a favor do gol contra, ela é maior. Então eu prefiro olhar pela diferença, entendeu? Não simplesmente pelo poderio ofensivo. Você sempre tem que, de fato, você sempre tem que criar mais chance com o adversário, independente do modelo de jogo que você tem, né? Porque alguns modelos, né, mais reativos, muito mais que a gente estaciona o ônibus, né, fazendo a tradução, né, aqueles modelos onde que simplesmente você defende, quando dá para sair, você sai. Esse tipo de modelo de jogo, ou de proposta, de tática, né, para a partida específica, vai ser muito mais difícil você ganhar, né, porque você não está indo para frente, você não está criando, você está sempre levando chute, né, então provavelmente ali no longo prazo vai ser difícil você ganhar muitas partidas, né. Agora, se você também consegue criar mais chances com o adversário, no longo prazo você vai vencer mais, e isso que eu acho que é importante, né? Eu acho que por isso que eu acho que, ao invés de olhar simplesmente o gol esperado, olhar a diferença do gol esperado a favor do gol esperado contra, entendeu? Antes da gente voltar para a questão individual, e a outra parte fascinante aí do XG, voltando ainda nessa construção da métrica, né? Você falou sobre o tipo de lance que origina aquela finalização, se a finalização foi com um pé bom, vamos chamar assim, né? Se o cara é destro e finaliza com o pé direito, tem mais oportunidade. Localização, né? Diz muito também. Agora, outros fatores, sei lá, jogo dentro ou fora de casa, peso do jogo, isso não entra nessa métrica? Olha, ela pode entrar. Isso vai depender da pessoa que está criando o modelo. Agora, a influência disso em cima do resultado do modelo, da predição, ela não é tão grande. A gente tem como medir isso, entendeu? Então, nós optamos por não colocar. Porque muitas das vezes, quanto mais variáveis você coloca coloca também ruído, entendeu? Então, e isso pode atrapalhar. Então, a gente tem algumas, dentro da ciência, enfim, eu acho que algumas coisas que quanto mais coisa você coloca, mais complexo você deixa seu modelo, mais difícil ele é para aprender, né? Ele fica muito mais complicado para ele aprender. Então a gente tenta sempre balancear isso, colocar realmente aquilo que mais importa dentro do modelo, né? E pelos testes, por exemplo, que a gente chama de game state, por exemplo, se o time está atrás, se o time está na frente, até questão de filosoficamente falando, uma chance ela meio que independe se o time está perdendo ou não, né? Uma chance é uma chance, né? Pensando do ponto da questão mais abstrata, né? Então, é isso que a gente leva em consideração. Obviamente, tem uma filosofia de pensamento que pensa, por exemplo, se o time, num jogo decisivo, o time está atrás, vai ter muito mais pressão sobre o cara que vai finalizar e ele não vai fazer o gol. Mas a gente pensa na questão da média, entendeu? A gente consegue captar isso pela média. E é isso que a gente pensa, né? Ou seja, a gente bota muito input, né? Ou seja, a gente dá muito exemplo para o modelo e isso acaba sendo aprendido de forma indireta. Entendeu? Você falou até... Desculpa, André, mas que a minha questão é em cima disso, assim. A gente está falando sobre como formar esse modelo e a minha curiosidade é sobre o que não está no evento desses grandes fornecedores, né? Porque para quem está acompanhando a gente entender, hoje você consegue medir muita coisa no jogo, como disse o Felipe, né? A questão do passe, da finalização, dos talks, que seria ali uma disputa física e com vitória ou não, enfim, você tem muita coisa. Mas tem coisas que estão fora do evento, como a pressão do jogador, né? O quanto aquela pressão influenciou para o jogador adversário errar o passe ou errar a finalização, o posicionamento do goleiro, a posição do corpo dele naquele momento. E aí a gente está falando de dados de evento e os dados de rastreamento, que são os tracklings. Como você acha que esse é o próximo passo assim, para essas métricas? O que você vê sobre o assunto, Felipe? De fato, né, o tracking data, né, que você citou, que é a questão do rastreamento, onde a gente tem noção sobre todos os 22 jogadores do campo, né, onde estão cada um, onde estão a bola, a velocidade e aceleração de cada atleta. Com isso, a gente tem muito mais informação, né? Então, como a gente tem muito mais informação, a gente consegue ter um modelo muito mais preciso. Obviamente, a limitação que existe hoje no evento, ela realmente tem um complicador, né, que aí entra a questão de que a gente, por exemplo, tem um técnico do LAFC, acho que ele chama Bob Bradley, se eu não me engano,
Ele é um cara que no começo ele era muito cético, né, em relação a isso. Por exemplo, olha, você não pode me dizer que o meu atacante, que eu sei que ele é um exímio cabeceador, se ele cabecear aqui nessa posição, ou com 2 atletas fazendo uma pressão em cima dele, ele tem só 10% de chance, eu sei que ele tem muito mais. Mas o importante do modelo de gol esperado é justamente o quê? Em relação ao jogador mediano, e é isso que a gente tem que lembrar sempre. Obviamente, se a gente tem muito mais informação, como você mesmo disse, se a gente sabe quantos atletas estão atrás da linha da bola, quantos atletas estão bloqueando a abertura do gol, a posição e orientação do goleiro, né? Isso tudo são variáveis que são muito importantes, eu acredito. Então, se a gente conseguir botar ela dentro do modelo, a gente tem um nível de resposta muito mais confiável, né? Muito mais assertivo. Só que, infelizmente, hoje ainda não está disponível de forma acessível esse tipo de informação. Mas, com certeza, quando ele se tornar acessível, vai ser utilizado no cálculo do gol esperado. Bundesliga está utilizando nessa volta, né? Porque tem uma parceria com a Amazon lá, que também tem um know-how de tecnologia fortíssimo, Liverpool. Alguns clubes estão utilizando, mas de fato não é a regra, não é algo que está tão disponível e tão claro assim, né? Como funciona. Vai, André. Pode dizer, Felipe, pode dizer. Só para terminar, né? Claro. Acessibilidade. Hoje, o gol esperado com os eventos, ele é muito mais acessível do que as pessoas imaginam, né? Hoje você pode contratar aí, a gente sabe que vários clubes já têm algumas plataformas que já fornecem isso, tanto o gol esperado pronto, quanto o próprio feed do jogo, né? Ou seja, o feed é aquilo, um logzinho de tudo que aconteceu na partida. Então, vários clubes já pagam, só não tem um profissional para poder fazer a análise em cima disso, entendeu? E muitas das vezes eles acabam indo de forma cega em cima do gol esperado que já está pronto, sendo que eles poderiam criar o próprio modelo, poderia ter a própria base de dados de atletas, entendeu? Poderia fazer tudo esse processo de scouting, tudo já está dentro do pacote dele, já está pago. Os clubes só não fazem porque acreditam que não é acessível, sendo que na verdade é acessível, entendeu? Eles só não sabem que existe e que eles têm acesso a esse tipo de informação. E Felipe, para fechar só da minha parte, a parte da coletiva, né, que a gente está falando, dá para tratar então o XG como um pontapé inicial também para você ter outras respostas, né, não somente em questão de quanto que essa equipe está finalizando, está criando, mas, por exemplo, aonde que está a parte de criação. Por exemplo, a equipe está criando mais pelo lado direito. Quem que é esse jogador que está dando esse passe-chave, que às vezes é até mais importante que a finalização? E dá para dizer, então, que é um pontapé inicial? Com certeza, né? O XG ele é muito importante por isso, sabe? Além de ser uma métrica que já tem um valor próprio muito alto, a gente consegue derivar várias outras métricas dela, né? A primeira que é importante é o assistência esperada. Ou seja, se a gente consegue medir a qualidade da chance criada, a gente também consegue medir a qualidade da chance que foi finalizada, a gente consegue medir a qualidade da chance que foi criada. E a gente consegue atribuir, ao invés de simplesmente uma assistência dada ou não, uma assistência esperada, que muitas das vezes a gente vê um atleta criando uma chance que é perdida, certo? E aquilo não é contado como uma assistência. E muitas das vezes a gente vê, por exemplo, um lance que a bola está no meio de campo, um atleta toca para o outro que dá um chute muito longe e é gol, né? E ele é acreditado uma assistência, sendo que o papel dele ali de criação foi quase zero, né? Então, a métrica hoje de gol esperado, ela deriva, hoje está servindo para uma derivada de outras métricas. Então, vou exemplificar, né? Que tem assistência esperada e a gente consegue medir, dando um zoom para fora, né, no jogo, dividindo o jogo em blocos de posse. A gente consegue pegar todas as posses que tiveram finalizações, e aí a gente consegue atribuir o XG, por exemplo, a todos os atletas que participaram dessa posse, e aí a gente consegue medir a influência daqueles atletas no jogo, né? Então a gente consegue medir, olha, qual que é o jogador aqui que está participando de mais posses, que está gerando mais perigo. E se a gente, por exemplo, quiser dar um papel, né, porque a gente tem um viés muito de ofensivo na métrica, né? Mas vamos pensar como é que eu sei os zagueiros que são muito bons na saída de bola, os zagueiros que não matam muito a saída de bola. E aí a gente faz o quê? Pega essas posses, exclui tanto o finalizador quanto o último passador, né, essas posses que terminaram em finalização, e atribui o XG, por exemplo, da finalização para todos esses atletas. Então aí a gente chama de
expected build-up, né? Ou seja, a fase de construção, né? De jogo apoiado. Então a gente consegue medir os atletas que, tanto zagueiros, quanto laterais, quanto volantes, o quão participativo ele é na fase ofensiva, na fase de construção. Então, ela é uma métrica que realmente veio e mudou muito o olhar do Analytics, né, em cima do futebol, porque ela veio e deu essa base sólida, justamente por essa capacidade preditiva muito boa dela em relação aos gols, da gente conseguir olhar com outros olhos todo o processo do futebol, não só coletivo, como individual. Vamos lá para a parte individual, então, Felipe, que é um assunto muito legal. O XG hoje é utilizado muito como mais um dado, mais uma informação para se contratar um atacante ou não. Ele mede mesmo se o cara é bom o suficiente para você ou não? Bom, isso aí é uma boa pergunta, né? Acho que todo mundo fica nessa pergunta. Bom, como que eu sei que um atacante é bom em relação ao expected goal, ao XG, perdão? A gente tem digamos assim, um viés natural de querer associar de quanto mais XG, melhor, e quanto maior a diferença dele do XG em relação aos gols feitos, melhor. Só que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque aí a gente entra um pouco da estatística, né? A gente tem, vou dar um caso do Greenwood, né? O atacante do Manchester United, que a gente não tem um campeonato brasileiro para acontecer. E tá com XG absurdo, né? Ele tá com 8 gols, se eu não me engano, e o XG dele é tipo 2.3, entendeu? Por jogo. Então a diferença dele tá muito alta. Então você fala, pô, esse moleque aí vai voar. Só que a gente tem que entender um pouco mais os contextos, né? A quantidade de chutes que ele deu é baixa, então provavelmente ele tá numa fase muito boa, provavelmente isso vai voltar um pouco à média. Pode ser que ele continue acima, né? Mas a tendência é de que as coisas se acalmem, né? Por exemplo, dentro de uma margem ali de 2 gols para cima, né? Por exemplo, se você subtrair o gol esperado o gol feito do gol esperado, você tem uma margem ali de 2, 2,5, é tudo normal, né? Isso tanto para cima quanto para baixo, né? Obviamente que o para baixo não é quando se trata de equipes de alto nível, por exemplo, de Série A do Campeonato Brasileiro, ou até a equipe na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né, melhor dizendo, equipes aí de nível europeu e etc. Obviamente você não espera que esses jogadores sejam jogadores medianos, né? Então nesse tipo você tem que haver uma cobrança muito maior em cima. Ou seja, se você está olhando para um jogador que vai jogar num nível de competitividade muito maior, ele tem que performar maior do que o gol esperado, né? Então, obviamente, a gente também tem que tomar um cuidado para que atletas que estão fazendo o esperado não sejam colocados no balde comum, digamos assim, né, no saco comum, porque a gente tem um atleta excepcional, por exemplo, que é o caso do Lewandowski, né, que ele faz o que é esperado dele, né? Só que aí você fala, pô, como assim o Lewandowski faz o que é esperado dele? Ele só empurra a bola para dentro? Não, muito pelo contrário. Ele é um atleta que consegue se posicionar, consegue saber ler o jogo de uma forma que ele sempre vai estar na hora certa, no lugar certo. Então, as chances que ele acaba finalizando são chances de alto valor esperado. O valor esperado dele dessa temporada foi mais de 30, né? 32, se eu não me engano, agora me falha aqui na cabeça. Então, é um número muito alto, né? Muito alto, mas isso é mérito dele também, né? É o mérito de saber posicionar. Então, e com isso, né, para finalizar, a gente consegue criar perfis, assim, dentro de perfis de função, né? Então, se você quer um cara goleador, você tem um perfil específico. Então, eu preciso de um cara que tenha o gol esperado, a diferença de gol para gol esperado dele pode ser 0, pode ser próximo de 0, mas eu preciso do XG seja alto. Se eu estou procurando um ponta, mais driblador, etc., obviamente o XG dele não vai ser tão bom, porque as localidades que ele está se colocando para chutar não são muito boas. E aí a gente precisa analisar, porque por exemplo, um atleta desse que é mais ponta, é mais de lado, que não é um finalizador tão nato, se ele bate um pênalti e acaba não fazendo gol, isso pode alterar. Então a gente tem que tomar cuidado de olhar o XG que não seja de pênalti. Então a gente tem que ter alguns cuidados para que a gente faça a análise de uma forma mais fidedigna possível, né? E Felipe, seguindo nessa linha do individual e falando um pouco da parte de venda, dando um exemplo, você tem um atacante lá, você pega os 3 primeiros anos dele e você tem o XG, a média ideal. Você consegue projetar o auge dele
isso te ajudar também saber o momento de vender o atleta, é possível, junto com o XG e outras métricas, claro, chegar a esse ponto aqui no Brasil ainda? Olha, isso aí é uma mina de ouro, sabe? Acho que todo clube trabalha em cima disso, né? A gente tem já é uma discussão muito grande em cima na Europa, né? Porque obviamente os jogadores eles valem dinheiro, né? Eles são ativos do clube, e os clubes são muito preocupados nisso, ou seja, conseguir fazer bons negócios. O XG ele ajuda a gente a medir a capacidade do atleta, né, de se posicionar, de converter chance, etc. Mas só o XG ele não é capaz disso. Então a gente precisa alinhar muitas outras coisas dentro dessa equação. Obviamente, ele ajuda, né, a gente entender se o atleta está perto do pico ou não, mas sozinho, não, sabe? O valor de mercado do atleta, ele deriva de outras variáveis que não são somente relacionadas, por exemplo, ao jogo, né? Por exemplo, se o atleta ele tem um passaporte europeu ou não, ele vai mudar o valor, entendeu? A questão da faixa etária, a gente sabe já que historicamente, fisiologicamente, um atleta que ele atinge o pico dele ali por perto dos 27, 28 anos, que ele vai atingir o auge mesmo dele, né? Então tem tudo isso, entra na variável, né? Da questão de valor de mercado. Mas o XG, obviamente, ele ajuda a gente a cometer menos erros, né, da precificação. Posso dar um exemplo do Borja, né? Acho que foi muito na época do Palmeiras. A gente lembra da fase excelente dele no Atlético Nacional, mas era um atleta que a gente via ele fazendo vários golaços, né? Vem na minha mente, tem um gol de escanteio, se eu não me engano, que o cara cruzou, ele meteu um voleio, um belo gol. Mas se a gente fosse analisar o gol esperado dele, ele não era tão... Era aquilo na média, entendeu? Então, se você olhasse o gol esperado, provavelmente você fala assim, olha, pode ser que ele não vale isso tudo. Mas aí, obviamente, a decisão fica a cargo dos gestores, né? Não é parte do número olhar. Então, por isso que é importante o Analytics dar esse auxílio à decisão. A tomada sempre vai ser de um ser humano, né? Porque muitas das vezes tem aquele fator subjetivo que às vezes a pessoa que está tomando a decisão está correta também, né? Então acho que é isso que é legal, que o Analytics ele só dá os subsídios, né? Dá subsídios para a pessoa tomar informação. O objetivo do Analytics não é te mostrar, falar assim, é isso e ponto, entendeu? Botar na pedra e falar, é isso. Acho que ele ajuda a responder algumas dúvidas que existem, né? Olha, a dúvida é, por exemplo, ele tem capacidade de fazer gols, por exemplo, as chances que estão sendo feitas foram maiores ou menores? Não, ele está dentro do esperado, está dentro da média, ele não é um cara que está assim, muito excepcional. Então, beleza, então a gente já sabe isso. A partir disso, se toma as outras decisões, entendeu? Eu acho que é isso que é interessante. Então, não posso chegar aqui e dizer que, por exemplo, no caso do Borja, que o preço que foi pago foi muito caro, porque o XG, não. Mas o XG, na época dele, indicava que ele era um jogador que estava cumprindo ali com o seu papel, entendeu? Então, acho que é isso que é interessante de mostrar com um exemplo prático, né? Ô Felipe, ainda nessa questão, né, você falou algo interessante ali sobre o Lewandowski, a capacidade dele de posicionamento. Você tá aqui um outro atacante que veste a 9, mas tem muito característica de 10, que é o Firmino, que é um cara que muitas vezes prepara a jogada para ele mesmo terminar, né? Então ele é muito responsável pela expectativa de gols criada muitas vezes para ele mesmo. E pode perder eventualmente, pode ser uma expectativa mais alta do que ele possa cumprir. Como medir isso, né? Como saber, como o dado pode auxiliar nesse momento de dizer que o jogador está criando a oportunidade para ele mesmo, por isso que pela capacidade de posicionamento, por uma série de fatores, e por isso que o XG está tão alto. Como interpretar isso de maneira correta, para não dar uma distorção? O Firmino não está conseguindo chegar no XG dele. Mas será que não é ele que cria essas mesmas oportunidades? Não sei se eu consegui me entender. Eu acho que eu entendi, sim. Olha, o Firmino ele é um atleta aí que é muito subestimado, né? Eu acho que seu exemplo foi muito bom. Muitas das vezes a gente espera de um atacante que ele, igual eu falei, que ele tenha um XG muito elevado e que o gol dele seja muito acima do XG, porque ele é um atleta de elite, enfim. Só que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é o contexto que o atleta está submetido, né? Então ele também vai enfrentar defensores melhores, enfim. E a gente consegue medir a capacidade de criação também, tanto que a assistência esperada com o gol esperado, dentro da questão do evento, tá? Isso
no evento a gente tem uma assistência esperada e gol esperado, e a gente consegue ter a noção de quantas chances ele acaba criando, tanto para ele quanto para o adversário. Se a gente for analisar a questão do rastreamento, né, e aí a gente consegue medir isso muito melhor, né, porque a gente consegue saber a movimentação que ele fez, e a movimentação que ele fez possibilitou um passe, e esse passe, qual era o XG da finalização, e aí a gente tem um outro nível já de análise, né. Então, dentro do evento, é muito mais difícil a gente conseguir fazer mensurar esse tipo de informação que você disse. A gente consegue, a gente tem uma limitação. Se a gente, na questão do evento, ou do rastreamento, a gente consegue medir isso de uma forma muito mais precisa. A questão que precisa ter uma equipe que tem que sentar junto com a questão da equipe de scouting, com a equipe de comissão técnica, com os gestores, e falar o que faz sentido para a gente. Vamos modelar, isso aqui faz sentido, aí modela, e aí sim você tira todos esses valores e fala, beleza, isso aqui está dentro daquilo que a gente procura, né? Eu estou falando muito, né, da questão da interdisciplinaridade, né, ou seja, o Analytics ele tem que ter um contexto específico. Não adianta a gente querer criar uma métrica que seja direta, sendo que não tem como criar uma métrica que seja direta. A gente precisa de um contexto, a gente precisa de função, né, ou seja, olha, a função que eu estou procurando é um atacante fazedor de gol, cara. Então, se a gente está procurando um cara que é fazedor de gol, é muito importante que o XG dele seja alto, entendeu? Que ele saiba se posicionar, que ele saiba entender o contexto do jogo, e aí o XG nos deu isso, beleza, conseguimos fazer a filtragem, vamos para o vídeo, entendeu? O analista, ele não exclui todas as etapas, ele é uma etapa, porque ele escalou no processo, né? Ele encurta o tempo de filtrar. Ele encurta todo o processo, te dando inputs, né, que te ajudam a errar menos, a ser mais assertivo, né? Porque acho que aqui no Brasil, principalmente, são poucos clubes assim que você pode contar no dedo que tem margem de erro. Todos aqui estão correndo atrás do prejuízo, entendeu? Então esse tipo de setor ajuda muito o quê? A errar menos, a tomar decisões que são específicas para aquilo que eles estão precisando. Então, se eu estou procurando um primeiro volante que saiba sair para o jogo, que tem boa chegada na área, o Analytics ele consegue te dar esse tipo de informação, consegue te dar uns 5 atletas, 10 atletas para você ir para o vídeo, entendeu? Te dá esse tipo de opção. E aí, sim, a partir do vídeo, a partir dos contatos, enfim, a partir de análise subjetiva dos tomadores de decisão, que é feita ou não as contratações, né? Ah, legal. Em curto tempo, né, Felipe? Exatamente. E você chegou a falar um pouquinho desse mercado aqui no Brasil. Como que você vê que o Brasil está caminhando nessa parte da matemática, da estatística? A gente tem poucos clubes, que eu sei de cabeça, assim, que investiram nessa parte, comparado principalmente com a Europa, que já caminha há anos nisso. Como que você vê que o mercado do futebol brasileiro quanto a isso? A gente precisa tomar um cuidado e saber discernir centros de inteligência de futebol, né? Ou seja, que hoje em dia eu vejo alguns clubes já com esse centro já construído, do Analytics, né? O Analytics, ele além de ser um setor sistêmico dentro do clube, ou seja, ele conversa com todas as áreas, ele pega a área da fisiologia, pega a área de comissão técnica, de análise de desempenho, de gestão, né, de direção de futebol, de marketing, ele pega tudo, né, e além disso, né, acho que é o mais importante para o pessoal que está nos acompanhando, que torcedores e até, quem sabe, aí, gestores, é que não adianta você comprar essas soluções prontas, sabe, porque você precisa saber ler aquilo que está sendo te dado, você precisa entender quais foram os critérios utilizados para chegar naquilo, porque muitas das vezes eles contratam plataformas de dado, né, que, ou seja, hoje em dia você consegue saber, dado o nome do atleta, você consegue pegar vídeo de onde ele jogou, entendeu? Isso hoje já é comum, né, e de forma acessível aí para os clubes, e essas mesmas plataformas entregam para eles esses eventos, sendo que eles poderiam estar tratando, poderiam estar criando processos de scout, de análise de mercado, poderiam estar fazendo análise de adversário, isso tudo de uma forma muito automática, gerando relatórios que eu passei, por exemplo, alguns mapas de passes aqui para o André, alguns desenhos que estão disponíveis, né, gráficos, mapa de chutes, enfim, esse tipo de situação que você pode encontrar nas redes sociais do Astafut, tanto no algoritmo quanto no Astafut,
que ajudam muito nesse processo de tomar de decisão. Então, acho que é importante o pessoal entender que não é simplesmente você ter um setor de inteligência de futebol, de análise de desempenho, que você aplica o Analytics, sabe? Eu acho que o pessoal precisa entender que o Analytics ele é um todo, ele vai fazer a integração de todos os setores e que principalmente vai conseguir responder às dúvidas em curto prazo, né? Então, existem as dúvidas se como que esse adversário joga, o que a gente tem que prestar atenção no adversário. Então, muitas das vezes a gente chega naquela sessão de quarta, domingo de jogo, fica muito curto o prazo de você analisar o adversário, como o adversário jogou. Então, com o analista você consegue encurtar muito esse tempo de já te dar um pré-relatório daquilo tudo que importa dentro daquilo que você ou sua comissão técnica acha importante, que eu acho que é isso que é essencial, porque no futebol o importante principalmente na análise de desempenho, é fornecer subsídios para o treinador tomar as decisões, planejar os treinamentos. Então, tudo isso precisa ser alinhado, e a partir do momento que tudo aquilo precisa ser alinhado, tudo aquilo tem que ser feito de acordo com o protocolo interno. Por isso que é importante você ter um analytics dentro do seu clube, né? E muitas das vezes os clubes acham que isso é um custo absurdo, né? Um custo alto, e na verdade não, né? Na verdade, muitas das vezes eles já têm um subsídio, precisam ali de 1 ou 2 profissionais que vão custar ali, enfim, um salário dentro do mundo do futebol, um salário muito, muito, muito acessível, né? Eu acho que é isso que tem que ficar claro, né, para o pessoal que está nos acompanhando, né? Ô Felipe, uma questão que é bem importante sobre a Analytics também é essa procura por jogadores no mercado. Está muito na moda, e quando eu estou usando o termo moda não é uma crítica, mas é uma ferramenta muito utilizada de você procurar um jogador semelhante daquele que você ou está perdendo, está negociando, porque hoje você tem essas ferramentas de comparação, né, para encontrar o substituto. E como que funciona isso? Você até deu um exemplo antes da gente entrar aqui no ar que foi muito interessante, se você pudesse repetir. Eu acho que exemplos sempre são bem-vindos para a galera entender na prática como isso funciona, por favor. Bom, a gente, na Astafut, nós temos alguns frameworks, digamos assim, né? Não sei a palavra em português, então peço desculpa, de métricas que melhor descrevem cada posição de função, certo? Principalmente, além de posição, função, que é muito importante, né? Então, a partir disso, a gente tem esse framework, a gente sabe quais são as métricas que são importantes, por exemplo, para um zagueiro, métricas que são importantes para um primeiro volante, para um box-to-box, né, para um médio construtor, e isso tudo a gente tem, né? Então, dando um exemplo específico do Flamengo, né, que perdeu o Pablo Mari, que foi para o Arsenal, e fez a contratação aí do Léo Pereira, do Atlético Paranaense, né? Dentro do nosso sistema, a gente fez essa busca por similaridade, e eu não acredito que, eu não posso dizer o que o Flamengo usou, não tenho esse tipo de informação, mas dentro do nosso sistema, o atleta que mais se aproximava do Pablo Mari, isso levando em consideração a Argentina, enfim, América do Sul, enfim, era o Léo Pereira, né? E foi um grau de similaridade assim, absurdo, né? De quase 98%. Então é um grau assim, absurdamente alto, e que provavelmente aí foi um bom trabalho feito aí pelo sistema de centro de inteligência do Flamengo. A gente já teve alguns casos também, se eu não me engano, o Betis também fez uma contratação utilizando sistemas de similaridade, né? Mas não é uma coisa que é tão comum assim de forma pública. Foi o Lo Celso, né? A saída do Lo Celso para o Tottenham, a substituição dele. Foi através também dessas similaridades. Mas a gente não fica sabendo publicamente como que é feito, porque isso é o quê? Isso é propriedade intelectual, é isso que gera o valor. Claro. É isso que isso é a diferença. Exatamente, é isso que é importante os clubes terem esse setor. Porque, né, o que hoje vale, né? Vale a propriedade intelectual. O celular tem vários, mas, por exemplo, o da Apple vale um tanto, da Samsung vale outro. E o que está por trás disso? Propriedade intelectual. As premissas de comunicação, de como construir, enfim, são todas as mesmas, basicamente. Mas o que difere um do outro? Propriedade intelectual. Então, e a gente no Brasil não é acostumado a levar isso muito a sério, propriedade intelectual, né? A gente é acostumado a pegar a coisa mastigada e tentar utilizar, mas muitas das vezes a gente tem a capacidade, tem subsídios aqui no Brasil, de produzir esse tipo de coisa e simplesmente não é por motivos que a gente desconhece, né?
Perfeito. Felipe, eu quero agradecer demais a tua participação, as imagens que você cedeu e que a gente vai passar aqui, passou, né, durante esse vídeo, todo o conteúdo e todo o conhecimento que você democratizou. Acho que essa é uma das missões aqui do canal, é tentar levar informação. E agora eu acho que o cara é o seguinte, o cara que viu, ou a mulher que assistiu esse vídeo, um profissional, ele pode assistir, ou o torcedor, e chegar à conclusão se isso é útil para ele ou não. Para a indústria do futebol, fico alerta aqui do canal, é muito, tá? O futebol, ele está utilizando demais. Então, até para você entender a contratação do seu time, como a gente está debatendo agora, né? Como a gente debateu o desempenho individual dos atacantes ou de uma equipe, o XG está sendo utilizado, e isso vai começar a aparecer nas entrevistas dos treinadores que não tiverem constrangimento para isso, né, Felipe? Como o Arsene Wenger citou lá na Inglaterra, e no começo levou porrada, e depois a galera foi entendendo. Até o Conceição citou aqui no canal, né, Guilherme? É verdade, o Felipe, pois é, cara, essa é uma bela história. O Felipe Conceição foi contratado, e uma das métricas da análise do Red Bull Bragantino foi o XG do América Mineiro, que era o time que ele dirigia. A Red Bull já é um grande centro, né, de inteligência do futebol, principalmente de analíticos. A gente sabe já que eles são um conglomerado de clubes, né, digamos assim, que utilizam muito de dado, né, próprio Naby Keita tem uma história que saiu do, se eu não me engano, ele saiu do Salzburg, foi para o Leipzig, do Leipzig foi para o Liverpool, e todo esse processo, tanto de desenvolvimento do atleta, né, que a gente pode utilizar. A gente tem um caso comum, para a gente finalizar, que faltou dizer, que eu acho que é interessantíssimo a gente citar, que é um caso do PSG, né, que foi o diretor do núcleo de data science, né, do PSG. Eles já tinham informação de que eles queriam vender determinado atleta, né, e isso vai dentro daquela pergunta do André, que agora me voltou aqui na mente. Ele jogava de zagueiro, se eu não me engano, e eles souberam que, analisando o mercado, analisando os dados de desempenho do atleta, analisando todo o contexto, eles falaram assim, olha, esse atleta ele precisa jogar de lateral para a gente conseguir vender ele daqui a 2 anos. Fizeram isso com esse atleta, trabalharam ele internamente, ou seja, o que ele precisa desenvolver para que ele consiga ser um atleta de nível europeu, nível primeira prateleira, e aí passou ele para lateral e foi vendido, né? Então, isso tudo usando Analytics, né? Ou seja, tanto um atleta a questão de saber qual que é o melhor posicionamento para o atleta. Então, muitas das vezes a gente vê algum treinador que a gente chama de fazendo improvisações, mas na verdade não, ele tem subsídios para fazer que aquele atleta jogue naquela determinada função, e a gente, mero espectador, o torcedor, fica com a posição de origem daquele atleta na cabeça, sendo que aquela decisão não foi tomada ao esmo, ao acaso. Tem muito subsídio por trás que faz ele tomar aquela decisão. Felipe, obrigado, cara. A gente agradece demais aí de novo a tua participação aqui. Foi um papo muito bacana e a gente aprendeu demais com você. Eu que agradeço, Guilherme, André, pelo espaço cedido. Falar de futebol é muito bom, né? Acabei falando demais aqui. Quando falar de futebol, principalmente de análise, que é a minha paixão, né? Então, agradecer a todo mundo, principalmente a audiência. E o objetivo da gente é esse, né? O Guilherme e o André, que é democratizar o conhecimento, né? Porque não adianta nada a gente ficar com o conhecimento guardado aqui na gaveta e falar, pô, poderia ser feito de outra forma, etc., sendo que a gente tem a capacidade de democratizar, passar essa palavra para todo mundo e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que isso que é o principal. O pessoal precisa entender que não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa muito simples, né, de ser executada. Muitos clubes aí no Brasil já têm as condições de executarem e vai aumentar um custo irrisório dentro do processo todo do clube, que vai minimizar erros de uma forma absurda e dar um retorno quase que imediato para a maioria deles, né? Então, acho que é isso que fica aí de palavra para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigado novamente pelo espaço. E para quem quiser conhecer mais do trabalho do Felipe, do Astafut, a gente vai colocar aqui na descrição, né? Legal. Links, Twitter do algoritmo também, do Astafut, todo o serviço ali para quem quiser acompanhar melhor, que é um conteúdo muito bacana, recomendo muito. Legal, o trabalho é espetacular e por isso que merece toda a divulgação, e hoje a gente mergulhou aí no mundo da analytics e a influência desse fator no futebol gigantesco.
Se inscreva no canal, dê o like no vídeo, por favor, comente. Importante que você comente, porque a gente sempre responde, né, na medida do possível. Deixe seu comentário. Não esquece de se inscrever, do like também, porque o De Olho no Jogo segue com muita informação, muito conteúdo e muito debate sobre o futebol. Valeu, gente!